E aí, pessoal, beleza? Estamos aí de novo com o Moacir, tá? Vocês já devem ter visto que foi ao ar um programa dele falando sobre karatê. E agora a gente vai falar um pouco sobre a educação física, Moacir. Moacir formou comigo, como vocês viram lá no outro vídeo. Quem assistiu, quem não assistiu, assista. Curta, compartilhe o canal, dá essa moral aí. E o Moacir falou sobre karatê, foi um vídeo bem legal. Agora a gente vai falar sobre educação física. Tudo bem, Moacir? Beleza pura? Tranquilo, Tagliati. Aí ele fala Tagliati, que ele quer que eu corrija ele. Eu falo, não é Tagliati, Moacir, é Tagliati. Mas da outra vez eu não corrigi, agora vamos lá. Ô, Moacir, cara, você... Sim, assim, eu te conheço tudo bem, mas você sempre gostou de esporte, Moacir? Você, desde moleque, você brincava? Como é que era? Como foi a sua infância? Onde foi? Que tipo de brincadeira que você praticava? Conta aí pra gente. Bom, acho que a infância nossa, né, da galera do final da década de 70 e início dos anos 80, foi aquela infância que hoje eles falam de infância raiz, né? Brincava na rua, brincava de pique, jogava bola, andava de bicicleta, bebia água da torneira, todos aqueles procedimentos que hoje são um pouco mais Raros. restrita em relação a isso. Mas foi uma infância bacana, né? Brinquei na rua, mesmo quando me mudei de um bairro mais para a região central, eu continuei brincando na rua, né? Tinha um grupo ali de crianças, né? De meninos que a gente brincava na rua e era uma coisa bem bacana, né? Bem infância mesmo, né? Então, bem motora, com bastante vivência aí de movimentos. Né? Então, isso é uma questão bem interessante que você não vê tanto hoje nas crianças e nos adolescentes. Isso é verdade. Nossa infância é maravilhosa e tudo. Mas... E aí? Mas aí, beleza. Você tinha, quando você fazia o curso de educação física, quando você foi lá e optou por educação física, você queria realmente fazer educação física? Por que você optou para fazer o curso de educação física, Moacir? Cara, é uma fase muito difícil, talvez, na vida do adolescente, né? De escolher uma profissão sem realmente saber o que é a profissão. Você, às vezes, compra um computador, um carro, uma bicicleta, e depois que você usa um tempo é que você entende bem aquilo. Então, escolher profissão de maneira prévia é muito difícil. Mas aí pensava em fazer medicina, fazer engenharia, tinha um primo que tinha entrado na engenharia no ano anterior, e sempre gostei muito de esporte, né? Sempre tive uma boa afinidade com o esporte, nadava na época e treinava karatê. Então eu optei por fazer educação física, sem aquela certeza, né, no início do curso, mas era o que eu optei na época. Não tinha segunda opção. Então a gente optou por educação física e entrei. E durante o curso é que realmente eu me identifiquei com aquilo e vi que realmente foi uma boa escolha. Talvez se eu tivesse escolhido outra profissão, tivesse tido algum sucesso, mas talvez não tivesse sido tão feliz quanto fui, como sou, né, na área de educação física. Isso demorou aí, sei lá, 2, 3 semestres do curso, né, para a gente assimilar bem isso. Para entender bem o que era o curso de verdade, né? Você já até respondeu. Eu ia até te perguntar isso, assim, se você, algum momento, então, você ficou na dúvida, você pensou em largar ou não? Você falou, pô, eu Não, vou... largar não, mas você não tem aquela certeza. Você não Tem. tem, acho que ninguém tem. Mas largar não, acho que você começa as coisas, você tem que continuar. Não que não seja. Só se o cara tiver muita dúvida e muita incerteza disso, é que você tem que parar e pensar. Né? Mas eu nunca tive vontade de largar o curso. Não. Você, então, é uma coisa que eu falo, eu lembro de uma aula que nós tivemos lá, e eu entrei no curso, eu entrei com 21 anos, você estava com quantos anos, Marci? 18? Entrei com, na verdade, 17, né? Eu fiz 18 no meio do ano e a gente teve um mês e meio de aula e teve aquela greve de 98. Foi uma greve gigante. Basicamente, foi uma Aí greve longa. certeza, cara, assim, eu, por exemplo, eu entrei um pouco mais velho, né?
pouco mais velho que você, apesar de você me chamar de velho já desde aquela época. Mas está certo, realmente. E, cara, eu tinha certeza absoluta que eu queria, eu tinha mais noção do curso. Então, isso me facilitou, porque, assim, 2, 3 anos a mais, nessa época, faz muita diferença grande. Faz muita diferença. Você acaba tendo uma maturidade maior do que o pessoal que é um pouco mais novo. Então, por exemplo, eu sempre quis fazer, no caso, né? Mas, beleza, o Moacir sempre quis a área mais, como ele falou até no outro vídeo também, a área acadêmica, né? Então, o Moacir, ele tinha um professor lá que ele brincava lá, não, quanto você ganha? O cara ficou puto quando eu perguntei isso, né? Ficou bravo, E era Mas, em compensação, teve outros que falavam quanto era, que expunham esse lado, e eu acho que isso é importante, né? Saber. Bobeira, né? Porque hoje em dia todo mundo entra na internet e descobre tudo, né? Então, não faz sentido. Apesar do cara ser gente boa, foi acho que a única vez que eu vi ele um pouco mais bravo, porque vamos combinar, ele era bacana, cara. Sim, muito bacana. Professor e muito calmo. Parabéns, você conseguiu irritar até ele, né, Mário? Aí, cara, mas assim, então era algo que te chamava atenção, porque você também queria aquela área e você, apesar de gostar muito, estava aprendendo, entendendo o curso, você também queria saber se aquilo ali valeria a pena ou não investir naquilo. E você acabou investindo, né? E aí fez mestrado, doutorado. Você falou um pouquinho disso lá, gostaria que você falasse um pouco, que alguém não viu aquele vídeo, está vendo esse vídeo agora. Como é que foi aí quando você saiu? Nós formamos ali e foi o quê? Março de 2002, Moacir? Ou maio? Foi maio de 2002 a colação. Maio ou março, eu não lembro realmente. Mas já tem bastante tempo. Você saiu dali, você tinha mais ou menos tudo engatilhado, cara, você já tinha um plano para você. Aí, quer dizer, claro, você 4 anos mais velho, conhecendo melhor o curso, pesquisando e entendendo o que você queria ali, você já tinha tudo bem desenhado na sua cabeça? Na verdade, não, né? Durante a faculdade, né, a gente tinha aquelas opções, monitoria de uma disciplina, de outra, aí fizemos iniciação científica, e esse professor foi um cara que eu acho que foi determinante, né? Porque ele mostrava conhecimento, mostrava um cientificismo, não que ele tivesse mais que os outros professores, mas ele manifestava isso de uma maneira mais clara, e eu tinha a ideia de fazer um mestrado. Né? Então, quando eu me formei, eu trabalhava no Estado, contrato, depois consegui contrato na prefeitura, num projeto social, né, de atletismo na época. E o aluno, quando ele está se formando, ele ainda está muito preso à faculdade. Né? Teve relatos lá de colegas nossos que falaram que iam se formar e voltar para fazer disciplina, né? Aquela coisa de não perder, digamos, a casa, né? o suporte que tinha. E, obviamente, outros professores falaram, não, acabou a faculdade, você tem que matar esse ciclo e começar outro. E eu lembro que a gente entrou numa especialização, né, você também fez junto comigo, e durante a especialização eu prestei a seleção para o mestrado, né, porque a especialização ela durava 1 ano e pouco, e aí no final de 2002 eu fiz a seleção para o mestrado, na UFRJ, na época você não tinha mestrado, doutorado aqui, né, Rio de Janeiro era o mais perto, passei, e fui, né, me mudei para lá para fazer o mestrado. Mas sempre trabalhando, né? Sempre trabalhei em academia, né? Os projetos que apareciam. E aí fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? Nesse percurso aí, arrumei outros trabalhos, aí comecei a dar aula em faculdade, aí larguei a academia, larguei a escola, né? Fui até o doutorado ainda trabalhava na prefeitura. Aí depois que eu pedi demissão, falei, não é isso que eu quero. Não tinha como conciliar mais os dois. Aí me exonerei da prefeitura, né, do cargo, e fui dedicar ao doutorado e mantive os empregos na faculdade que eu dava aula à época. Então essa foi a ideia. Né? Acho que engatilhado é muito difícil de ter as coisas, né? Porque ao longo do percurso tudo pode mudar, né? Entendi. Então você foi entendendo melhor o processo e aquilo foi crescendo ali, você foi desenvolvendo melhor a ideia e como faria.
Bacana, Moacir. Foi bem legal. Moacir, conta aí, cara. A gente vai entrar nos atualmente tudo. Mas conta aí, cara, alguma história nossa lá da época, lá da faculdade, alguma coisa que... Nós que eu digo, não precisa ser você e eu, mas sua, lá dentro da faculdade, uma ou mais histórias aí que você queira compartilhar, sei lá, alguma coisa engraçada. Eu sei que você é meio tímido assim, A coisa mas... engraçada teve muito, né? Desde a gente esconder a moto do Guto lá atrás do vestiário, até todos aqueles ensaios, né? Aquelas apresentações para aquelas mostras de dança e arte corporal que a gente participava. Acho que isso é muito interessante. Mas eu acho que teve uma coisa muito engraçada, né, na faculdade, que foi aquele nosso amigo, e que nós fizemos ele voltar do RU até lá na Faefid a pé, porque eu parava o carro e quando ele vinha correndo eu acelerava, e enfim. Mas a faculdade é própria para isso, né? Acho que essas questões engraçadas, essas brincadeiras. Teve um caso engraçado também de mim, que o óculos meu caiu, eu coloquei no olho e uma lente tinha caído, e eu não tinha percebido. Então, teve muita coisa então, engraçada. é isso aqui. Tem alguém me ligando aqui, Moacir? Galera, eu não vou editar isso não, tá? Eu vou botar aqui no modo avião, porque eu não vou atender ninguém agora. Pronto, tá aqui. O Moacir, cara, então, essa daí do óculos eu lembro. Pô, bem lembrado, cara. Caiu pra lá, o bicho não chega nada, pego de tudo, cara. Aqui, eu peguei a lente. Ô, cara, tá tudo bem? Nem está com não sei o quê. Porque eu brinco com ele, que é uma verdade, né? Eu trouxe pro convívio humano, porque quando ele chegou na faculdade, ele sentava lá no fundão assim e tal. Eu falei, não, cara. E o pessoal, não, que isso? Esse cara é gente boa e tal. E realmente, o Moacir é um cara, eu gosto muito dele, é muito gente boa. Brincava. Teve uma que você esqueceu, Moacir, lembra de um colega nosso também, cara, na aula de natação teórica? Aí a gente conseguiu pegar a touca dele e colocamos capim. O bicho enfiou e não viu, cara, que tava... Você lembra disso? Não, teve muita coisa, né? Aí Jogava. O cara entrou, ficou aqui aquele bolo de que isso, cara? Era bom, era cada história bem legal, né? Mas é interessante que acho que ressaltar um ponto é que a gente fazia essa zona toda, né, essa bagunça toda, mas assim, estava relatando isso para alguém outro dia, não faltava aula, não chegava atrasado, participava das aulas, tinha os cadernos de anotação, então isso é algo bem importante, né, que posteriormente a gente acaba não vendo mais nos alunos. Tanto é que teve uma vez que eu virei coordenador de curso, depois de sofrer bastante nas faculdades particulares, com muitas reclamações. E uma vez, eu acho que uma turma foi falar de um professor, questionar, e eu falei, tudo bem, eu vou escutar a turma. Primeiro, né, eu quero saber quem aqui é frequente nas aulas e quem copia matéria e tem caderno de matéria copiada. E aí, sei lá, de 30, 40, 3, 5 levantaram a mão. E aí eu falei, eu vou ouvir vocês. E eles não tinham nada a falar. Então é uma conduta que às vezes a gente leva para frente e que hoje em dia as pessoas não têm, né? Então a brincadeira ela tem um espaço, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de ter a responsabilidade em tudo, né? Eu acho que a gente nunca perdeu isso, né? Sim, eu ia até já emendar com essa também. Você, como é um cara mais rápido, já falou até antes. Pois é, isso aí. Eu nunca faltei uma aula, cara. A gente fazia as aulas, prestava Faltou atenção. sim, você faltou quando você foi fazer exame de carteira de habilitação. Faltei, Moacir? Faltei não, cara. Faltou, você não esquece que você tirou carteira já no meio da faculdade. Eu tirei lá, mas eu faltei aula não. Foi no Deixa eu dia? faltar, velho. Pô, cara, eu não lembro disso não, porque eu sempre falo que eu não faltei uma aula. Então, se eu faltei, então Não, de faltei. maneira proposital, né? De maneira proposital, de maneira intencional, né? Não, isso não, nunca, nunca. Eu não. E sim, você também não, era bem legal. E bom você me colocar na berlinda aí, que eu não lembrava disso não, mas tudo bem, cara. Com esse HD aí, ó, vertical, ficou mais fácil de você lembrar, né? E, cara, é realmente... Aí o Moacir, hoje, ele dá aula também dá aula na UFJF
E aí, Moacir, qual é a cadeira que você assumiu lá? Que turmas que você dá aula? E depois a gente entra mais a fundo aí. Eu sou lotado no departamento de fisiologia, então as cadeiras que eu tenho são as disciplinas de fisiologia básica que o departamento oferece. E eu tenho duas turmas, né, uma da educação física, que eu quis assumir, porque eu acho que tem uma afinidade grande, né? Eu sou formado em educação física, então acho que é importante. E uma turma para o curso de medicina, mas de fisiologia básica, né? Nada clínico, nada específico. Acho que são essas duas cadeiras aí que eu atualmente mantenho, né? Já passei por outras, mas atualmente são essas duas disciplinas na graduação. Certo, Moacir. E, assim, nós tivemos as aulas, você está trabalhando da mesma maneira com a disciplina que nós tivemos lá no primeiro período, né? No segundo. No segundo? Ah, tá, do segundo. Tem razão. E aí, cara, como é que é o curso? Como é que são os alunos que chegam para você? Porque, assim, você já tocou um pouco nesse assunto e tudo, mas na média, por exemplo, assim, vou falar no meu caso aqui, você me corrija como você vai corrigir se você achar que eu não estou falando, que eu estou falando uma coisa errada. Na nossa época também acontecia muito de a maioria dos alunos estarem a fim realmente de ter aula, tinha um número maior de pessoas que queriam ter aula e que queriam participar e que reclamavam da maneira como você colocou aí, só que ao contrário, essas pessoas que reclamavam, que questionavam, elas realmente procuravam estudar e se aperfeiçoar naquilo ali. Entre elas, inclusive, você e eu, né? Hoje em dia, esse número dos alunos que chegam, como eles chegam para fazer a fisiologia? Qual é o grau de vontade que você vê, percentualmente falando assim? Eles chegam a fim de aprender, de entender, eles entendem a fisiologia como algo importante no processo deles, de conhecimento e de graduação. Como é que é? Como é que você vê isso lá? A disciplina de fisiologia ela é no segundo semestre, né? Então o aluno ainda está muito imaturo. Mas é óbvio que, assim como na nossa época, você tinha, né, a galera que entra na faculdade sem saber o que quer e acaba se reprovando, você também tem muita gente boa. Né? Todas as turmas que chegam, né, na fisiologia, eu sempre tento identificar os bons alunos, né, as pessoas que estão mais interessadas, e tentar, né, conciliar esses com outros que eventualmente não querem. Mas acho que todo curso tem isso, né? Alguns mais, outros menos, mas sempre tem uma galera que é infrequente, que é reprovado por frequência, tem aquele pessoal que estuda muito e tem dificuldade e passa, tem aqueles que não estudam e passam porque tem uma facilidade. Enfim, acho que é uma característica normal de toda a turma, né? De escola, de colégio, de faculdade, enfim, pública, privada, é um perfil similar. Né? Talvez o que eu veja de hoje comparado com 20 anos atrás, que é a nossa época, o pessoal tem um pouco menos de vontade, eu diria isso. Pelo fato não das pessoas serem piores, né? Talvez as coisas mudaram, né? Tem mais facilidade hoje que deixa... o aluno hoje não vai na biblioteca pegar um livro porque ele consegue acessar isso do próprio celular. Então, às vezes, não quer dizer nem que ele tenha pouca força de vontade e que não queira. Simplesmente ele usa de recursos que favorecem, né, esse conforto de hoje. Né? Coisas que a gente não tinha na nossa época. Entendi. Tá, mas no geral, então, na média, mais ou menos a mesma... o povo chega mais imaturo, como você falou, mas na média é mais ou menos a mesma coisa. Você não... houve a mudança, né? Claro, sim, vai haver mudanças. Daqui a 20 anos também as coisas vão mudar e nem sempre a gente pode falar que é para pior ou melhor. Muitas pessoas acabam colocando um lado muito saudosista, né? Até porque na época as pessoas eram mais jovens, tinham mais energia, viam as coisas diferentes. Então o mundo dentro da cabeça dela acaba sendo um mundo mais colorido, mais prazeroso. E isso acaba criando essa nostalgia e que as pessoas confundem as coisas, né? Ah, na minha época que era melhor e tal. E, assim, acho que toda época é boa, depende de como você leva
as coisas e como você se adapta a elas. Exatamente. Tem dificuldade maior em se adaptar e outras não, acabam se adaptando com mais facilidade. Mas, se você, enquanto professor, cara, é um cara, igual você falou assim, eu costumo identificar os alunos que querem mais, meio que, pelo que eu entendi, você tenta fazer com que esses alunos também cheguem mais próximos daqueles que não queiram tanto, para que eles possam estar colaborando no enriquecimento e aprendizado desses alunos, e você mantém uma relação com seus alunos, assim, fora ali, ou você é aquele cara que, por exemplo, nós tivemos professores na época que se aproximavam mais, brincavam mais com a gente, e alguns professores que deixavam bem claro que eram apenas os nossos professores, cada um tem um estilo. Você trabalhando na faculdade, qual é a sua maneira? Você é um cara que os alunos têm seu WhatsApp, por exemplo, perguntam as coisas, né, para você e tal, tem um relacionamento melhor assim, mais próximo ou não? Eu nunca tive problema com isso, né? Desde que comecei a dar aula na faculdade muito cedo, sempre tive uma boa relação com os alunos. Acho que nas particulares eu tinha uma relação mais próxima, às vezes, saía numa festa, alguma coisa assim. Na federal eu não tenho problema com isso, né? O WhatsApp, às vezes, algumas pessoas têm. Me lembro de um aluno de educação física que fez uma figurinha minha e eu encontrei com ele e pedi para ele me mandar e passei o WhatsApp dele, até usa a figurinha hoje minha mesmo. Então, eu tento ser próximo dos alunos, né? Não sei o quanto eu consigo isso, porque muitas vezes grande parte dos professores já tem essa relação mais distante. Então, se você tentar, o meu jeito também é assim, né, de ser mais próximo, de tentar ser, né? Mas eu não sei até que ponto eu consigo, né, ser próximo dos alunos, mas sempre me coloco à disposição, né? Departamento, para atendimento, para eles me procurarem. Fato é que isso não acontece com tanta frequência, mas tem muita gente que às vezes vai lá e conversa, pergunta, tira uma dúvida ou outra. Então, acho que eu tento fazer o papel. A gente nunca sabe o quanto a gente consegue atingir efetivamente a nossa intenção. Qual característica do aluno que te agrada mais? Qual, se você fosse escolher um tipo de característica nos seus alunos, os alunos, principalmente a gente está falando mais aqui do curso de educação física, né? Qual o tipo de aluno que te agrada mais? Não que os outros desagradem, tá? Não é isso. Mas algo que te chama a atenção bastante de forma positiva e, por outro lado, também o que te chama mais a atenção de forma negativa neles. Acho que é uma coisa que vem na minha época, acho que a participação em aula, né? Você fazer uma pergunta, o aluno questionar, responder mesmo que parcialmente, né? Cumprir esse tipo de trabalho, né? Porque às vezes você faz uma pergunta, faz um questionamento e ninguém responde nada, aquilo não vai para frente. Acho que isso é uma coisa importante dos alunos, né? Participarem. Consequentemente, esse cara que participa, ele está interessado, ele fez alguma coisa ali fora da aula para trazer. Agora, não me chamar tanta atenção, desagradar, apesar da gente estar bastante acostumado com isso, né, devido a bastante tempo de sala de aula, os alunos chegam a hora que querem, a faculdade permite isso, né? Então, o tempo todo no celular. Eu, na verdade, não me importo, não interrompo a aula, até mesmo porque o aluno estando no celular ele não está atrapalhando, mas eu vejo que eles estão jogando tempo fora, né? E uma estatística interessante é que essa galera, geralmente, pelo menos na fisiologia, que é uma disciplina teórica, essa galera geralmente é o pessoal que é reprovado no fim do curso. Então, tem casos aí de alunos já ter fazendo uma disciplina 7 vezes e não terminou nenhuma. O cara toma pau com frequência, enfim. É complicado. É o desinteresse, né, Moacir? Muitas vezes mostrando o desinteresse assim, de forma latente ali, não faz nem questão de exatamente. Vergonha de tentar esconder esse desinteresse, né? Exato. Pô, mas, cara, legal, bacana. Eu acho que deu para pegar aí como é que é o lance de trabalhar numa universidade, já tem bastante experiência nisso. É um cara extremamente competente, cara muito bom, um dos melhores alunos, né, da nossa época. Acho que tem que fazer uma colocação aí, já que você não falou, que eu fiz, né, graduação, aí fizemos especialização, que é uma coisa até comum hoje em dia, você tem várias especializações, quase todo mundo tem uma especialização.
fiz mestrado, doutorado, outro doutorado, um pós-doutorado, só que, na verdade, essa formação acadêmica, ela não é uma caracterização de que eu sou bom. Né? E até dando o exemplo aí do seu caso, né? O fato de você não ter seguido a carreira acadêmica, você e qualquer profissional, não tira o mérito dessas pessoas, né? Porque às vezes o cara é muito bom acadêmico, mas ele não tem paciência para ensinar uma criança. Então, se você também não tiver as pessoas que trabalham diretamente na área, que não foram tituladas, você não tem uma boa formação profissional. Né? Então, acho que as pessoas têm que ter em mente também que não ter uma formação acadêmica total, ela não tira a capacidade e a competência de ninguém. E o fato de estar na universidade também não me faz melhor do que ninguém. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara para as pessoas que não estão na universidade, que não são professores universitários, não se sentirem menosprezadas, né, por nada. Acho que pelo contrário. Isso é uma coisa para registrar. Não, beleza. Não, eu concordo com você, é um pensamento que eu sempre tive também. E muitas vezes a gente via isso, inclusive, na prática, né? Com algumas pessoas que deram aula para a gente, você via que a pessoa tinha realmente bastante conteúdo, mas ela não sabia passar. Tinha pessoas que trabalhavam com a forma da educação infantil, educação escola, mas que não tinham a experiência necessária na prática para trabalhar com aquilo, que, sinceramente, para mim, isso faz uma diferença absurda, porque você consegue falar muito mais na linha do que tem que ser dito, ao invés de você ficar muito na questão teórica, a qual é super importante, mas não deve andar isolada. E esse é um problema muito sério. Da mesma maneira que a prática também, sem a questão teórica, ela é capenga. Então, a gente precisa, independente se a pessoa fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, se a pessoa quer aprender, se a pessoa quer ser boa, ela tem que ter os dois lados, né? Ela tem que ter o lado tanto teórico quanto prático, saber entender a importância disso e lidar de uma forma meio quase que artística com isso, né? Porque o conhecimento está aí para a gente, vai depender de cada um. E o que você falou, foi bacana você ter falado. E assim, quem te conhece sabe que você é um cara extremamente humilde, você é um cara que brinca e tal, essas coisas, e aqui tá bem sério, que bacana isso. Mas quem te conhece sabe que você é um cara humilde, que as pessoas aprendem muito com você e que você tem essa noção. Sempre teve, até por isso que eu comecei a te perguntar desde a época que você era garoto. Então, você fez questão de mostrar. E aquilo você pode ter certeza que influencia na pessoa que você é hoje enquanto professor, mesmo com tanta graduação que você tem. Isso você pode ter certeza, Moacir, que isso te ajuda hoje em dia a entender melhor o ser humano, né? Entender melhor até as ansiedades de cada um ali. Foi bacana, cara. Pô, obrigado por você ter topado e ter falado aí tudo. Isso. E vamos contar uma história aqui legal também na aula de natação. A gente chegava lá, aí a professora... Esses momentos que dá para fazer, né, Moacir? Eu não sabia nadar, cara, que eu aprendi a nadar lá. Pois foi mesmo, aprendi a nadar lá. E eu não faltei aula nenhuma de natação também, nem natação, não. Nenhuma. Não, natação, as outras também não. Assim, natação não, natação você não faltou, não. É muito babaca. Aí a gente pegava aqueles macarrão da aula, assim, um batia no outro com aquilo, igual duas crianças, né, cara? Pô, era legal, cara. Realmente, é interessante, nossa, né? Depois do almoço, né, cara, lá na Faculdade de Educação, um amigo nosso, né, na época, levava uma necessaire com todos os apetrechos dentro e nós colocávamos assim na janela, né? Quem é seu aluno que for ver esse vídeo vai falar assim, não é possível, professor, você fazia isso, cara? Mas fazia, né, cara? Certa frequência, né? Aí com certa frequência, dia sim e outro também, praticamente. Mas, galera, aí fica a dica, que, como o Moacir disse, tem tempo para tudo, galera. Tem tempo para você brincar e se dedicar o tempo inteiro e você aprender, e cada um é de um jeito. Umas pessoas são mais brincalhonas, outras não, umas são mais tímidas, outras não.
O que importa é você entender bem o que você é, qual lado você quer mais. Por exemplo, a mim nunca me chamou a atenção, para mim, esse lado mais acadêmico. Mas eu admiro, eu acho sensacional quem faz, acho fantástico e respeito e admiro da mesma maneira que também respeito quem não tem esse lado acadêmico, que você também expôs aí, e que eu acho bacana. Márcio, obrigado, cara, pela aula que você deu aí pra gente. E quem for fazer o curso, quem estiver vendo, eu acho que foi bastante enriquecedor. Tá certo aí. Então, valeu. Um abraço aí para você também. Qualquer hora a gente conversa mais. Valeu, cabeção. Falou, tá ligado? Obrigado, cara.